pessoal, tudo bem, beleza? Vamos para mais uma videoaula no canal Real Professor. Hoje vamos de frações parte 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Na verdade, o que é uma fração? Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais, certo? Então vamos lá. Em toda fração existe o numerador e o denominador. O numerador é a parte de cima, o denominador é a parte de baixo. Temos aqui uma fração A sobre B, certo? Vamos ver agora a representação das frações com as figuras. Eu tenho aqui um retângulo, que é o todo da figura. Esse todo está dividido em quantas partes? Em duas. Então, o meu denominador é 2. E o meu numerador é a quantidade de partes que está sobreada. Nesse caso aqui, quantas partes estão sobreadas? Só uma, certo? Então, a fração que representa essa figura é 1/2. Vamos para a nossa segunda figura. Na minha segunda figura aqui, ó, eu tenho outro retângulo que representa o todo. Esse todo está dividido em 4 partes. Então, meu denominador é 4. E dessas 4 partes, quantas estão sobreadas? 2 partes estão sobreadas. Então, a fração que representa essa figura é 2/4. 2 sobre 4. 2/4. Na minha terceira figura, eu tenho outro retângulo, que é o todo, dividido em 8 partes. Meu denominador é 8. E dessas 8 partes, quantas estão sobreadas? 2 partes estão sobreadas. Então, a fração que representa aqui agora é 2/8 dessa figura, certo? Vamos lá, pessoal. O que são frações próprias? Toda fração que for considerada própria deverá ser menor que um inteiro, ou seja, seu numerador é menor que seu denominador. E o que são frações impróprias? É aquela que representa um inteiro ou mais, ou seja, o número é igual ou maior que o denominador. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui exemplos de frações próprias e impróprias. Temos aqui de início 3 frações próprias, onde o seu numerador é sempre menor do que o seu denominador, certo? Então, frações próprias, o seu numerador será menor do que o seu denominador. Tenho aqui 1/2, 2/5 e 2/4. E o resultado dessas frações são tudo menor do que um inteiro. Como assim, professor? Vamos lá. 1/2 é 0,5. Pegando o numerador dividindo pelo denominador, 1 dividido por 2, 0,5. 2/5 é 0,4. E 2/4 é 0,5. Então, todos os resultados aqui das frações são tudo menor do que 1. Por isso são frações próprias, certo? Onde os numeradores é menor que o denominador. Agora vamos aqui. Temos aqui 3 frações impróprias. São aquelas frações que o numerador é igual ou maior do que os denominadores, certo? Pode ser igual ou maior do que os denominadores. O número de cima vai ser igual ou maior do que os denominadores. E o resultado da fração é 1 ou maior do que 1 inteiro, certo? Tipo, 3/3 é 1. 3 dividido por 3, 1. 8/2,
8 sobre 2 é 4. E 10 sobre 5 é 2. Certo? Então, os resultados da fração ou é igual a 1 ou maior do que 1 inteiro. Certo? Então, os numeradores têm que ser maior ou igual ao denominador. Certo? O que são frações equivalentes? As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui 3 círculos e cada círculo desse representa uma fração. Vamos logo encontrar essas frações. No meu primeiro círculo, que é o todo, eu estou separando em 2 partes. Então, o meu denominador é 2. Dessas 2 partes, quantas partes estão sobreadas? 1. Então, a fração que representa o primeiro círculo é o meio. No meu segundo círculo, de início está separado em 4 partes. Então, meu denominador é 4. Dessas 4 partes, quantas partes estão sobreadas? 1, 2. Então, a fração que representa o meu segundo círculo é 2 quartos. No meu terceiro círculo, está dividido em 8 partes. Então, meu denominador é 8. Dessas 8 partes, quantas partes estão sobreadas? 4. Então, 4 sobre 8. Certo? Ô professor, mas por que essas 3 frações são equivalentes? Porque essas 3 frações dão o mesmo resultado. Como assim? Vamos lá. Se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador nas 3, o resultado vai dar 0,5. Certo? Nas 3. E 0,5 representa a metade. Certo? Representa 50%, a metade. Por que a metade? Veja, na primeira figura foi dividida em 2 partes e a metade da figura está sobreada. Por isso que é 0,5. Da mesma forma na segunda figura e na terceira figura. A quantidade de partes sobreadas é a metade da quantidade total. Certo? Por isso que 1 meio, 2 quartos e 4 sobre 8 são tudo frações equivalentes. O que são comparação de frações? Comparar 2 frações é determinar se elas são iguais e, caso sejam diferentes, determinar qual delas é maior. Certo? Então vamos lá, pessoal. Temos aqui 2 exemplos de comparação de frações. No primeiro exemplo, eu tenho 8 sobre 5 e 10 sobre 5. Analisando aqui, as 2 frações têm o mesmo denominador, certo? Os denominadores são iguais. Quando acontece isso, fica fácil determinar qual fração é maior, certo? Tipo, quando os denominadores são iguais, é só analisar o numerador. O numerador maior, a fração é maior, certo? Tipo, 8, se os denominadores são iguais, o 8 é maior ou menor que 10? O 8 é menor que 10, certo? Então implica dizer que 10 sobre 5 é maior que 8 sobre 5. Então, quando os denominadores são iguais, eu vou analisar só o numerador. Que numerador é maior? Certo? Agora, no segundo exemplo, eu tenho aqui 8 sobre 5 e 9 sobre 6. Qual dessas frações é a maior? Aí, nesse caso aqui, eu tenho que pegar os denominadores 5 e 6 e fazer a fatoração, certo? Encontrar o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Eu consigo dividir por 2 algum desses números? Consigo. Aí vamos lá. O 5 eu não divido por 2, então repete o 5.
6 por 2, 3. Eu continuo por 2, não tem como. Aí vamos por 3. Repeto 5, 3 por 3, 1. E agora pelo próprio 5. 1 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Isso implica dizer o que, professor? Que o 30 é o mínimo múltiplo comum dessas duas frações, certo? Eu transformei essas duas frações no mesmo denominador. E para encontrar o numerador, professor, o que eu posso fazer? Eu pego esse mínimo múltiplo comum, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então vamos lá, pessoal. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 8, 48. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 9, 45. Então, qual fração é maior? 48 ou 45? 48. Implica dizer que 8 sobre 5 é maior que 9 sobre 6. Certo? Isso daí eu estou fazendo a comparação das frações. Vamos para as questões? Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira questão. Uma questão da Prova Brasil. Uma horta comunitária será criada em uma área de 5.100 metros quadrados. Para o cultivo de hortaliças, são destinados 2/3 desta área. Quantos metros quadrados serão utilizados nesse cultivo? Então vamos lá, pessoal. Veja, a área total é de 5.100 metros quadrados e serão utilizados 2/3 dessa área, certo? Então, nessa questão aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação de frações, certo? Eu tenho uma multiplicação de frações. Como assim, professor? Multiplicação de frações. Abaixo dos 5.100 tem um aqui como denominador. Ele só não aparece, certo? Aí vamos lá. Multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador. 5.100 vezes 2, 10.200. E 1 vezes 3, 3. Dividindo o numerador pelo denominador, 10.200 dividido por 3, 3.400 metros quadrados, certo? Resultado da questão. Voltando para a questão, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a nossa segunda questão, questão do Enem. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos em medidas em polegada são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessa medida em ordem crescente, encontramos. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui 3 medidas em frações e vamos colocar essas medidas em ordem crescente, do menor para o maior, certo? Ô professor, mas eu tenho 3 frações, como eu vou saber? Vou pegar o numerador e dividir pelos denominadores e descobrir essas medidas. Vamos lá. A primeira fração é 1/2. Dividindo 1 por 2 é 0,5. Esse é o resultado da minha primeira fração. A minha segunda fração eu tenho 3/8. Vou pegar o 3 e dividir por 8, certo? Dividindo aqui 0,0. 3 vezes 8, 24. Para 30 falta 6. 0, certo? 7 vezes 8, 56. Para 60 falta 4. 0. 5 vezes 8, 40, 0. Então, 3/8 é 0,375. E agora, 5 sobre 4. Vou pegar o 5 e dividir por 4. 1 vezes 4, 4.
para 5 falta 1. 1 eu não posso dividir por 4, então 1 vírgula aqui e um 0 aqui. 2 vezes 4, 8. Para 10 falta 2. O 2 eu não posso dividir por 4. Acrescento um 0 aqui. 5 vezes 4, 20. Zerou. Então, 5 sobre 4 é o mesmo de 1,25. Aqui agora eu consigo analisar, certo? Quais são a ordem crescente dessas medidas. Então, vamos lá. Qual a menor medida aqui? Como é a ordem crescente? É do menor para o maior. A menor medida aqui é o 3/8, certo? Que é 0,375. Então, 3/8. Depois, 1/2. E por último, 5 sobre 4. Certo? Então, tá agora aqui as frações na ordem crescente com suas medidas específicas. Voltando para a questão, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, valeu e até a próxima videoaula.